Meus amados, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 50 e o versículo de número 20. Gênesis, capítulo de número 50 e o versículo de número 20. Já está aqui no telão, glória a Deus. Somente a primeira parte, a segunda parte não há necessidade. Estaremos lendo somente a primeira parte, desde começando em vós e terminando em bem. Eu estarei lendo para ganharmos tempo e logo em seguida, no 3, eu gostaria que você repetisse o mesmo versículo em alto e bom som. A palavra de Deus declara dizendo em Gênesis 50, 20: Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. No 3, repita esse mesmo versículo em alto e bom som. 1, 2, 3. Mais uma vez, se você puder, no 3, repita esse mesmo versículo em alto e bom som. 1, 2, 3. Quantos podem receber essa palavra? Antes de você se assentar, diga uma palavra profética, até porque nós estamos na casa do Senhor e Satanás precisa saber de uma notícia que nós vamos declarar essa noite. E se você puder, encontre alguém na direita, na esquerda e diga para ele bem alto o que Deus vai fazer. Não, assim ele não vai acreditar, nem tomar posse, nem ter fé. Então diga mais alto, é para bradar mesmo, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que até quem não gosta de você vai ter que dizer. Agora grita e profetiza para ele: Deus é contigo. Se assente dando glória da tua bênção. Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias a respeito desse texto, dessa passagem. Em pouquíssimos minutos, dentro de 15, 20 minutos, eu prometo que nós já estaremos encerrando, para que você possa voltar para sua casa em segurança, em paz, em tranquilidade, tá bom? Prometo ser muito rápido. Poucos minutos, eu quero falar com você sobre situações adversas que podem e que vão contribuir para a nossa caminhada e destino final. A história de José, ela nos mostra que o fato de não estar dando tudo certo, o fato de não estar acontecendo as coisas da melhor forma possível, ou até mesmo do jeito que nós esperávamos, não significa e não simboliza que Satanás está vencendo a guerra ou até mesmo está vencendo a batalha. Na verdade, essa história nos mostra o oposto de tudo isso. A história de José nos mostra que muitas das vezes Deus usa circunstâncias desfavoráveis para nos levar a viver o cumprimento e a realização da promessa de Deus. É
sobre isso que eu quero falar com você em poucos minutos. A Bíblia nos diz que José não aparece de forma isolada neste texto, nessa história, nessa passagem. Na verdade, José pertencia a uma família extremamente abençoada, especial, diferente, escolhida por Deus, que foi canal do propósito eterno de Deus aqui na terra. Exemplo disso é que primeiro Deus chamou a Abraão, mais conhecido como o pai da fé, aquele que recebeu a promessa de uma grande nação. Depois essa promessa passa para Isaac, o filho do milagre, aquele que nasceu quando tudo dizia que não tinha mais jeito, não tinha mais saída, não tinha mais solução e era impossível. Depois Jacó, que teve a sua vida transformada em Peniel, mudando de nome de Jacó para Israel e se tornando o patriarca que deu origem às 12 tribos de Israel. Mas a história de José, extraordinariamente por um propósito divino e diferente, está separada e dividida em 4 casas. Se você perceber, esse é o processo. Desde o momento que José recebeu 2 sonhos e promessas da parte de Deus, até o momento em que ele vai viver o cumprimento desses sonhos e dessas promessas. A primeira casa foi a casa do seu pai, mais conhecida como a casa dos seus irmãos. A segunda casa foi a casa de Potifar, mais conhecida como a casa do seu senhor. A terceira casa foi a casa da prisão, onde ele teve a oportunidade de conhecer o carcereiro e até mesmo de se tornar responsável e administrador daquele lugar, assim como ele foi e executou também da mesma forma na casa de Potifar. E a quarta casa é a casa do palácio, aonde José viveu o cumprimento da promessa de Deus. Essas 4 casas representam 4 fases e 4 etapas que todo sonhador e que todo escolhido de Deus, queira ou não, goste ou não, deseje ou não, vai viver durante a sua caminhada. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Processos que muitas das vezes nós temos que enfrentar, nós temos que lidar, nós temos que suportar, nós temos que resistir, porque são devido a esses processos que um dia Deus nos dá a oportunidade de viver propósitos divinos que são sobrenaturais e extraordinários. A história de José começa aos seus 17 anos de idade, quando ele ainda apacentava o rebanho do seu pai juntamente com os seus irmãos. Só que a Bíblia nos diz que antes mesmo disso acontecer, já havia um clima constrangedor e até mesmo desconfortável dentro da sua própria casa. O primeiro motivo desse clima ser um clima constrangedor é porque ele era filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amou em toda a sua vida. O segundo motivo é porque José, todas as vezes que ia trabalhar no campo juntamente com os seus irmãos, ele fazia questão de dar notícias aos seus pais, de falar notícias ao seu pai acerca dos seus irmãos, o que os seus irmãos realizavam, o que os seus irmãos faziam e que não era nada bom naquele período e naquele momento. Ele era praticamente os olhos e os ouvidos do seu pai. E o terceiro motivo, aquele motivo a qual eu irei dar mais ênfase nessa noite, é o motivo de quando Jacó entregou um presente, propriamente entregou uma túnica a José. Jacó fez isso para demonstrar o seu afeto, o seu carinho, o seu amor, a sua gratidão a Deus pela vida de José, exatamente pelo fato de José ser o filho da sua velhice e sucessivamente o filho que ele mais amava. Só que essa mesma túnica se tornou símbolo de ódio,
resistência, ira e vingança dos seus irmãos contra a vida de José. Porque no seu dia a dia ficava muito claro que o seu pai amava mais a José, o filho mais novo, mais recente, que havia acabado de chegar dentro de casa. Jacó amava mais a José do que amava os seus outros filhos. Isso daqui já nos ensina uma lição importantíssima. Se você puder, guarde isso no seu coração e leve isso para a sua casa. O motivo de Jacó dar esse presente a José, presentear José com essa túnica, não tinha a ver com merecimento. Quem era o mais capacitado, quem era o mais bem preparado, quem era o mais inteligente, ou até mesmo o melhor dentre todos eles, não tinha a ver com merecimento. O presente de Jacó a José tinha a ver com amor. Ouça isso e guarde no seu coração. Não tinha a ver com merecimento, mas tinha a ver com amor. Tem gente que não gosta quando o pai decide te dar um presente. Tem gente que não fica feliz, não fica alegre, muito menos contente, quando o pai decide manifestar o seu carinho, o seu amor e o seu afeto. Tem gente que não aceita, não consegue suportar e até mesmo se conformar com a ideia de Deus entregar coisas nas suas mãos e de Deus colocar sonhos dentro do seu coração. Só que a questão do presente não é se você merece ou não merece. A questão do presente é simplesmente porque Ele te ama. Você não recebe porque é bom, porque é o mais bonito, porque é o mais capacitado, o mais preparado. Você recebe porque Ele é bom, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, faz o que quer, na hora que quer, independente daquilo que as pessoas querem. Só que aprenda que junto com o presente, sempre virá as perseguições, lutas, dificuldades e até mesmo provações. Quem não quer ser perseguido pelos irmãos é só não aceitar e receber o presente do Pai. Mas quem receber o presente do Pai, inevitavelmente será perseguido pelos seus irmãos. E José aprendeu isso desde cedo. A sua túnica foi motivo dos seus irmãos se voltarem e perseguirem a vida dele. Só que Jesus já havia nos ensinado acerca da perseguição em João capítulo 15, versículo 19, dizendo: se você fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas já que você não é do mundo, o mundo te odeia. Mateus capítulo 5, versículo 10 ensina acerca da perseguição e declara dizendo: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A marca do escolhido sempre vai despertar nas pessoas a resistência, a perseguição e a ira. Os irmãos de José não suportavam ver a sua túnica, e muito mais do que isso, não suportavam a ideia da realização dos planos de Deus na vida dele e dos sonhos se concretizarem. Porque às vezes é assim. Às vezes nem todo mundo vai suportar a unção que Deus já derramou na sua vida.
feliz, alegre com os dons e os talentos que Deus te deu. Às vezes nem todo mundo vai aceitar os sonhos que Ele já te entregou. Às vezes é assim, às vezes acontece dessa forma, mas entenda que perseguição na presença de Deus não é sinal de rejeição. Perseguição na presença de Deus é sinal de aprovação. Porque Satanás não perderia tempo em perseguir aquilo que não ameaça o inferno. Ele só persegue porque é homem de Deus. Só persegue porque é mulher de Deus. Só persegue porque dobra os joelhos no chão dentro de casa. Só persegue porque quando levanta as mãos e adora, Deus se manifesta no ambiente. Se não fosse a ameaça do inferno, ele não perderia. E a própria palavra de Deus declara dizendo que é dessa forma. José foi perseguido por causa dos sonhos, Davi foi perseguido por causa da unção, Neemias foi perseguido porque começou uma grande obra, e até Daniel foi perseguido por causa da excelência. Para nos mostrar e para nos ensinar que a perseguição não prova quem você é diante dos homens. Ela só vai confirmar aquilo que você já é diante da presença de Deus. Então me ajuda a pregar e chacoalhe alguém na direita, na esquerda. Não deixe ele dormir no sono, pegando no sono não. E diga para ele, diga para ela: a perseguição não prova quem você é para os homens. Só confirma o que você é diante da presença de Deus. E eu vim trazer uma palavra para quem crê em palavra profética. Você não é obra do acaso. Você não é mera coincidência. Você não é qualquer um. Você é escolhido de Deus, é chamado de Deus, é obra-prima de Deus, e nada nem ninguém vai impedir aquilo que é Deus. Só que ouça isso, melhor do que receber um presente do Pai aqui na terra é receber um presente do céu, não é verdade? Por mais bonita que fosse a túnica de José, essa túnica era visível, era externa, era passageira, e em algum momento poderia perder, ir para outra pessoa e ser arrancada. Mas o presente do céu que José havia recebido, que era o sonho de Deus, esse presente não é visível, não é passageiro, não é externo, e muito menos sujeito a alguém tirar um dia. Mas os sonhos de Deus são invisíveis, são internos, são eternos, são poderosos, são extraordinários e são sobrenaturais. Então, melhor do que ter uma túnica bonita por fora, é legal, bacana, importante, ok. Só que melhor do que ter uma túnica bonita por fora é ter os sonhos de Deus aqui dentro. Porque túnicas podem ser
sonho que Deus já colocou dentro de você, ninguém pode apagar. É por isso que está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Sabe o que isso significa? Aquilo que Deus já entregou nas tuas mãos não está sujeito à instabilidade humana. Aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos está firmado no caráter imutável daquele que não muda, daquele que não se transforma, mas daquele que permanece. A própria passagem, Filipenses capítulo 1, versículo 6, declara dizendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? O que Ele começou, Ele vai terminar. Ah não, eu vou repetir porque eu vim pregar para uma igreja pentecostal que ama a palavra, que é cheia da graça. O que Ele começou, Ele vai terminar. O que Ele sonhou, Ele vai cumprir. O que Ele determinou não vai ser revogado. Ou você não acredita que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a própria palavra diz: passarão céus e terra, mas a tua palavra não vai passar. Segura na mão de alguém, chacoalha ele e diga: podem arrancar a túnica, mas não podem arrancar os sonhos. Podem colocar na cova, mas não podem sepultar os sonhos. Podem vender como escravo, mas não podem negociar os sonhos. Podem colocar numa prisão, mas não podem vender os sonhos, porque a palavra de Deus é uma só. Sonho ninguém arranca, sonho ninguém tira, sonho ninguém tira. Sonho de Deus permanece na crise, permanece na prova, permanece. Eu só vim essa noite para te dizer, mesmo chorando, não pare de sonhar. Mesmo sofrendo, não pare de sonhar. Será que você pode completar essa frase? Eu vou dizer: